Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Estamos fazendo aí uma reflexão sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E este aqui é o nosso 5º vídeo sobre essa série. Como eu dizia nos vídeos anteriores, eu não tenho intenção aqui de trazer detalhes geográficos, detalhes históricos das cidades, detalhes sobre aquelas comunidades, né? Aquelas comunidades ali em que receberam as cartas de São João, e muito menos eu quero fazer uma leitura, podemos assim dizer, somente histórica do texto. Eu gostaria de fazer uma leitura que a gente pudesse aplicar, né, na nossa vida, uma forma de perceber que a palavra de Deus ela é autêntica, ela é viva, ela produz vida, ela gera vida, ela é a mesma ontem, hoje e sempre, porque a palavra é Jesus, o Verbo eterno que se fez carne. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a mensagem que foi enviada a Sardes, a igreja de Sardes. E nós podemos contemplar, né, isso. De acordo com algumas pesquisas que eu fiz, e aqui tem um pequeno resumo, eu vou colocar um pouco sobre essa cidade, né? Aqui falando um pouco de um contexto histórico, mas sem muito aprofundamento. Diz o seguinte: Sardes significa, o significado dessa palavra Sardes é incerto, né? Teologicamente falando. Mas é uma cidade, a atual cidade da Ásia Menor, situada a cerca de 80 quilômetros a oeste de Esmirna. A antiga cidade se localizava às margens do Pactolo, nas escarpas do Monte Timolo. Era a capital do reino da Lídia. Foi conquistada por Ciro em 546 a.C. e se tornou a capital administrativa da satrápia da Ásia Menor. Situava-se no limite zero da Estrada Real de Susa. Passou do domínio persa para o reino Seleucida, em seguida para o reino de Pérgamo e depois para Roma imperial. Sua importância sob essas potências foi menor daquela que possuíra no período persa. Então, no período romano, Sardes não teve uma importância muito grande, né? Ela foi menos importante do que as demais, do que Pérgamo, do que Tiatira e outras cidades. Mas era ainda grande e próspera, famosa por seu artesanato. Foi muitíssimo arruinada por um terremoto em 17 depois de Cristo. Então, no ano 17, melhor dizendo, no ano 17 depois de Cristo, ela foi muito arruinada por um terremoto. Foi escavada por uma expedição norte-americana de 1910 a 1914. E outra expedição foi começada por Harvard em 1958. As ruínas dos templos romanos, né, que é o que nos interessa, incluem um odeão, um estádio, um teatro, um edifício do Senado romano, possivelmente um ginásio, uma casa de banho e um templo de Ártemis. Essa Ártemis é identificada aqui com a deusa mãe asiática, Cibele. A igreja cristã de Sardes foi estabelecida no período apostólico. É uma das 7 igrejas do Apocalipse. Então, nós aí temos um pouco do contexto histórico e vamos agora para a mensagem, e essa mensagem eu quero trazer também para nós. O anjo da igreja de Sardes, ou melhor, ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então veja, as 7 estrelas, como nós sabemos, são os bispos,
das igrejas. Isso a gente viu no primeiro vídeo. Agora ele diz que quem está mandando a mensagem é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E quem é esse que tem os 7 Espíritos de Deus? Aí a gente vai para o profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais falou de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 11, Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que se ouviu dizer. Então aqui o profeta Isaías fala de Jesus como sendo da raiz de Jessé, né? Tem até aquele hino famoso, né? Da ceipa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, e de Maria o Salvador. Então, o profeta ali fala de Jesus que viria e que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, tem o Espírito do Senhor que tem os 7 dons do Espírito Santo, ou seja, a plenitude do Espírito Santo. E que também, graças a Deus, nos é concedido pelo batismo para que nós também nos tornamos sacerdotes, profetas e reis junto com o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Então, quem é que fala para João? É o próprio Jesus. Eis o que diz aquele, Jesus Cristo, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou seja, os 7 bispos das 7 comunidades. Ele vai dizer: conheço tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Muitas vezes nós nos consideramos vivos, nós nos consideramos pessoas espirituais, pessoas que têm o Espírito de Deus, pessoas que possuem vamos dizer assim, a gnose, né, apostólica, o conhecimento da doutrina apostólica, mas na verdade nós estamos por dentro mortos, né? Veja, conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás mortos, né? Mas estás morto. Por quê? Exatamente por isso, porque muitas vezes a gente se apresenta, né, para o público, para as pessoas, como sendo alguém espiritual, como sendo um homem, uma mulher de Deus. Mas na verdade, no nosso interior, nós sabemos da nossa podridão, do nosso pecado, da nossa falta, da nossa falha, do nosso erro, dos nossos vícios, das nossas misérias. E muitas vezes nós não queremos que ninguém conheça, né? Jesus já dizia: vós que andais nas trevas, né, não querem vir à luz para que as vossas obras não resplandeçam, para que não conheçam as vossas obras, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente pode estar pensando que está vivo, mas na verdade a gente está morto. Compreenda que eu não estou querendo dizer aqui que nós temos vida dupla. Eu estou dizendo que muitas vezes nós podemos pensarmos, né, que estamos sendo as pessoas mais espirituais, as pessoas mais santas do mundo, mas na verdade às vezes é só um legalismo ou uma aparência que nós demonstramos para as pessoas, quando na verdade nós não somos tudo isso, né? Então aquele velho ditado: vamos baixar a bola, vamos olhar para nós mesmos, né? Vamos ver como é que nós estamos nos comportando diante de Deus. Por quê? Ele vai dizer, ser vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Então ele está dizendo, ser vigilante, presta atenção no que ainda está vivo dentro de ti, presta atenção naquilo que ainda está dentro de ti vivo. Por quê? Porque o próprio Jesus, por meio de São João Batista, o próprio Jesus vai dizer que ele não apaga o pavio que fumega e nem a cana rachada. Ou seja,
se ainda tem um pavio fumegante, né, que ainda fumega, se ainda, mesmo que a cana esteja rachada, ainda existe esperança para se recuperar. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje. Ele está dizendo, ó, ser vigilante e consolida o resto que ainda que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. E ele coloca aqui de maneira muito clara: lembra-te de como recebestes e ouvistes a doutrina. Então, lembra-te de como recebestes e ouvistes a doutrina. A doutrina é perfeita, a doutrina é santa, a doutrina, a lei do Senhor é perfeita, né? Porém, nós precisamos lembrar dela. Porque o que é que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo um relativismo. A palavra de Deus diz, não adulterarás. O mundo diz, poliamor. Você pode se relacionar com quantas pessoas você quiser. A palavra de Deus diz, por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Hoje, o mundo dá inúmeras possibilidades de famílias, que é contrária a o homem deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua esposa, né? Então, o que está acontecendo é que está sendo trocado o claro pelo escuro, o certo pelo errado. E isso não pode ser pauta, isso não pode ser, vamos dizer assim, caminho que nós cristãos católicos devemos traçar, né? E ele continua, né? Observa, né, a doutrina, voltar para a doutrina, a sã doutrina, observar e arrepender-te, né? Observa a doutrina e arrepende-te. Ou seja, nós temos, podemos assim dizer, um termômetro que direciona para nós a nossa consciência daquilo que é certo e do que é errado, daquilo que é pecado e que não é pecado. A lei natural, né? Ou podemos dizer a lei da consciência que foi implantada por Deus em nós. O livro do Deuteronômio vai dizer que a palavra de Deus está em tua boca e em teu coração. Ela não está além do mar, ela não está lá nos céus para que alguém diga quem vai atravessar o mar para buscá-la, quem vai subir aos céus para buscá-la. Ele vai dizer ao contrário, ela está muito perto de ti, ela está em tua boca e em teu coração. Então nós conhecemos a lei natural, e a lei natural ela foi, vamos dizer assim, ratificada nos 10 mandamentos. E nós temos os 10 mandamentos para nos guiar: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, como eu vos amei, disse Jesus, né? Não roubar, não matar, não adulterarás, né? Não cometerás adultério, né? Honra teu pai e tua mãe, né? Não cobiçarás. E aí sucessivamente nós podemos ver que temos uma sã doutrina, né? Lembra-te de como recebestes e ouvistes a doutrina, observa e arrepende-te, se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora te surpreenderei. Isso aqui, ele faz a alusão de São Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 44, né, que Jesus vai dizer, né, falando aqui que a vinda do homem, do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E ele vai dizer, vigiais, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabeis que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estáis também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos esperais. Então veja, o Filho do Homem virá numa hora em que menos esperais. São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 1 e 2, ele vai dizer assim, a respeito da época e do momento, não há necessidade, irmãos, de vos escrevermos da época da volta de Cristo, do dia em que Cristo vai voltar. E ele diz, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite.
Então veja, o dia do Senhor virá como um ladrão. Então, o apelo que Jesus faz para a igreja de Sardes e também para mim e para você é que nós nos lembremos da doutrina que nós aprendemos, observemos a doutrina, nos arrependemos, né? Venhamos nos arrepender das nossas más condutas que ele disse que conhece, e a gente tem fama de estar vivo, mas na verdade está morto. E fique atento, porque ele vai dizer, né? Todavia tens em Sardes, ou melhor, observai, porque virei, né? Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. E ele vai dizer, todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Veja, tem pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então, se você não contaminou as suas vestes, muito bem, se mantenha fiel, se mantenha firme. Se você a contaminou, volte, peça perdão ao Senhor, procure o confessionário, busque se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, pequei contra vós, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Desculpa aí, mas me trata como um dos teus empregados, me trata como um dos teus servos, né? Todavia tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. Andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. O que é o vestir de branco, né? Eu estou aqui até coincidentemente, eu estou até com uma camisa branca. O que é se vestir de branco? No livro do Apocalipse, no capítulo 19, vai falar sobre o que é se vestir de branco, né? Eu até Apocalipse 19, versículo 8, né? Vai dizer assim, foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Ele me diz então, escreve, feliz os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são palavras autênticas de Deus. Então veja, ele vai dizer, eu os vestirei de branco porque o merece. Ou seja, vestir-se de branco é vestir-se com, vamos dizer assim, a glória, o esplendor de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus aparece ressurreto, né, ele aparece numa grande luz. Paulo, no caminho de Damasco, o encontra em uma grande luz, né? Os apóstolos viram ele em uma grande luz. Quando acontecia a ressurreição na eternidade, no seio da Trindade, uma grande luz brilhou no túmulo e os soldados viram uma grande luz, ou seja, a glória de Deus, né? A pureza de Deus, a pureza de Cristo. Quando nós somos batizados, nós somos revestidos de Cristo, e ali é usado simbolicamente uma veste branca na criança, para representar que ela foi revestida de Cristo. Então ele nos revestirá de branco, porque nós merecemos. Esse nós é aquele que faz violência contra si mesmo, é aquele que pratica ascese, é aquele que busca conhecer o que é a vontade de Deus. E ele continua, né? O vencedor será assim revestido de vestes brancas. O vencedor. Jesus disse, aquele que permanecer fiel até o fim será salvo, né? Aquele que permanecer fiel até o fim. São Paulo vai dizer, olha, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, né? Por quê? Porque São Paulo deixa claro muitas vezes, eu pretendo, depois de ter ensinado as pessoas, não ser eu mesmo reprovado. Por isso eu corro. Corro não para conseguir uma coroa corruptível, como fazia os atletas nos ginásios, São Paulo diz, mas eu corro para receber a coroa incorruptível, ou seja, a coroa de glória. E ele vai dizer, o vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Então, o que é o livro da vida? No livro do Apocalipse, falando sobre o julgamento final, vai dizer, né, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, vai dizer o seguinte, vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, né, o trono de Deus, para o grande julgamento. Abriram-se livros,
E aqui são os livros de cada pessoa, né? Como eu já disse no vídeo passado, esses livros são apenas uma linguagem, vamos dizer assim, metafórica, uma linguagem apocalíptica, uma linguagem para falar de que Deus, vamos dizer assim, guarda em sua memória as nossas obras, seja elas obras boas ou obras más. Ele guarda. Para quê? Porque nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Ele vai dizer: foram abertos livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. Veja, segundo as suas obras. Aí tem aqui inúmeras passagens que falam sobre o livro da vida, e uma das mais famosas que nós conhecemos é aquela passagem de Êxodo 32, quando Deus vai dizer a Moisés está no monte, e Deus vai dizer a Moisés: olha, o teu povo se corrompeu, teu povo lá embaixo caiu em idolatria, se corrompeu, e eis que eu vou destruir o teu povo. Aí Moisés diz assim: olha, Senhor, se tu os tirasses do Egito para depois destruí-lo nessa terra desoladora, o que será do teu povo? O que irão dizer de ti? Se tu fores fazer isso mesmo, eu te peço, é melhor que tu me tires, né? Risque o meu nome do teu livro, ou seja, o livro da vida. E nós somos introduzidos, ou melhor, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro quando nós somos batizados. E podemos ser riscados desse livro se nós formos condenados, né? Ele diz aqui, versículo 5, a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 5 do Apocalipse: o vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei ainda diante de meu Pai e de seus anjos. Então, aqui é o vencedor. O vencedor, aquele que já venceu, aquele que já está na glória, não terá o seu nome riscado do livro da vida. Porém, nós podemos ver claramente que muitas pessoas se perderam pelo caminho, apostataram da fé, né? Cismaram contra a igreja e contra o Papa, né? Caíram em heresias, e isso tudo é possibilidade de termos o nosso nome riscado do livro da vida. Ah, Denis, quer dizer que Deus risca e Deus bota o nome no livro da vida e depois Deus tira? Não, Deus conhece o nosso futuro, claro. Deus sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Porém, todo aquele que é batizado é inscrito no livro da vida. É preciso nascer da água e do Espírito, nascer de novo. Todo aquele que nasce de novo, todo aquele que nasceu de novo pode voltar a morrer, né? Como assim, Denis? Isso é possível? É possível. Por quê? Veja o que Jesus vai dizer aqui, né? Ser vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Pai. Lembra-te de como recebestes e ouvistes a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora te surpreenderei. Então o Senhor vai dizer: se tu não vigiares, né? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, disse Jesus a São Pedro. E ele conclui dizendo assim: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é melhor ouvir, né? Jesus vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Então é melhor ouvir do que sacrificar. Deus, no Antigo Testamento, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que Deus não se agradava dos sacrifícios que os israelitas faziam. Ao contrário, Deus se agradava quando eles ouviam a sua voz e obedecia a sua voz. E é exatamente por isso, e era exatamente isso, melhor dizendo, que Deus queria de Israel. Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, ouve, né? Ouve a minha voz, né? Mas o contrário, o povo tinha um coração duro, uma cerviz dura, e por isso o Senhor pensou em muitas vezes em destruí-lo, né? E nós podemos ver nitidamente que o Senhor, ele quer a obediência ao invés do sacrifício. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo se você ainda não curtiu esse vídeo. Se você
não é inscrito, se inscreve no canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações dessa série e também de outros vídeos que serão lançados no canal. Deus abençoe você e até o próximo. Eu pensei que os vídeos iam ser bem menor, mas estão sendo um pouco longos, porém nós estamos aí meditando, né, de uma forma mais aprofundada, no sentido de uma forma mais espiritual e de forma prática para ser colocada em nossa vida, essas 7 cartas que foram dirigidas às 7 igrejas da Ásia. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.